Você está ouvindo o programa Sem Sombra de Dúvida, uma reflexão do cotidiano à luz da Palavra de Deus. Um trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer, Curitiba, Paraná. Olá, graça e paz. Meu nome é Diego Ferreira Leodoro, sou pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil e sirvo a Deus na congregação do bairro Pinheirinho, em Curitiba. A questão que muitos irmãos levantam é se há algum erro em memorizar e recitar o credo apostólico. Para responder a essa pergunta, vamos nos basear em algumas passagens bíblicas na tradição da igreja e no livro de Carl Trueman, O Imperativo Confessional. Portanto, o que a Bíblia diz? Primeiro, vamos olhar para Romanos capítulo 10, os versículos de 9 a 10, que afirma: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Essa passagem nos mostra que confessar nossa fé com a boca é algo muito importante e precisa estar alinhado com aquilo que cremos de maneira sincera. Memorizar e recitar o credo apostólico pode ser uma forma de expressar a nossa fé em Cristo Jesus e nos ensina a importância de acreditar na nossa salvação somente pelo ensino e pela obra do Senhor Jesus Cristo, na sua própria pessoa. Portanto, não há um erro em memorizar e recitar o credo se isso for feito com sinceridade e verdade em nossos corações, pois as afirmações contidas no credo expressam essa nossa confiança em Cristo Jesus. Em Romanos, capítulo 16, versículo número 17, Paulo nos faz o seguinte alerta: meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra os ensinamentos que vocês receberam. Afastem-se de tais pessoas. Aqui Paulo fala sobre a importância de manter a unidade e evitar a divisão dentro da igreja, pois muitos se opunham à mensagem apostólica contida para nós como herança nas Escrituras. O credo apostólico tem sido usado por cristãos de diversas denominações ao longo dos séculos como uma declaração unificadora de fé. Assim, longe de causar divisão, o credo pode fortalecer a unidade da igreja. Sobre orações e vãs repetições, há uma preocupação comum entre os cristãos evangélicos. Esse uso de repetições e orações é abordada em Mateus capítulo 6, versículo de número 7, quando Cristo nos diz: e orando não usei vãs repetições como os gentios que pensam, porque muito falarem serão ouvidos. Jesus nos ensina que o valor das nossas orações não está em repetições automáticas ou vazias, mas em nossa sinceridade e fé. O credo apostólico, quando usado corretamente, não é uma oração, mas é uma declaração de fé. O perigo está em recitá-lo mecanicamente, sem entender ou crer nas palavras. Repetições vazias são inúteis, mas uma confissão sincera da nossa fé é poderosa e significativa. O que diz Carl Trueman em seu livro, para nós também é importante. Os credos e confissões da igreja não são obstáculos à fé, mas ajudas que protegem a integridade da mensagem bíblica. Eles servem para nos guiar e garantir que não desviemos do verdadeiro ensino das Escrituras. Segundo Trueman, o uso de credos ajuda a proteger a igreja de falsas doutrinas, de falsos mestres, de falsos profetas e nos mantém alinhados com a verdade bíblica. Ele enfatiza que os credos são ferramentas valiosas que nos ajudam a entender e confessar a nossa fé de maneira concisa e de maneira clara. Além disso, nós temos afirmações da história da igreja antiguíssimas e alinhadas com a fé reformada. Também Cirilo de Jerusalém nos diz: essa síntese da fé, se referindo ao credo, foi feita segundo as opiniões, não foram feitas segundo opiniões humanas, mas recolheu-se de toda a Escritura aquilo que nela há de mais importante, para apresentar de maneira íntegra aquilo e só aquilo que a fé ensina. Calvino também destacou a importância do credo apostólico ao nos dizer: ele, se referindo ao credo, nada contém doutrina humana, pelo contrário, é uma coleção de testemunhos certíssimos das Escrituras. Concluído então,
memorizar e recitar o credo apostólico não é um erro, pelo contrário, é a prática saudável que nos ajuda a confessar a nossa fé de maneira mais eficaz, a manter a unidade da igreja e nos proteger de falsos ensinos e de falsos profetas. No entanto, devemos evitar fazê-lo de maneira mecânica, como repetições vazias. Se for usado com entendimento e sinceridade do coração, pode ser uma parte importante da nossa vida espiritual, culto a Deus e de alegria e edificação na pessoa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sem sombra de dúvida, essa é uma prática que deve ser incentivada e deve ser feita entre nós em momentos em que precisamos estar firmes e pregando o Evangelho e crendo de maneira convicta naquilo que nos foi deixado por herança pelos apóstolos. Você acabou de ouvir o Sem Sombra de Dúvida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Hour. Visite-nos na rua Anne Frank, 845, Curitiba, Paraná, e assista os nossos cultos pelo YouTube no canal IPB Hour.